Fala galera, estamos aí de volta. Semana passada, infelizmente, nós não pudemos gravar conteúdo porque minha semana estava muito atribulada. Mas para compensar vocês, essa semana temos 2 conteúdos novos em formato de vídeo aqui no YouTube. Então não perca 2 vídeos somente essa semana. E caso você não tenha visto o nosso vídeo na semana pós-carnaval, ele está exclusivamente no IGTV lá no nosso Instagram do Jurídico SA. Deixa rodar a vinheta que eu já volto com conteúdo novo para vocês, hein? Não sai daí! Então galera, já estamos de volta. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o tema de contratos. Os contratos são muito importantes no nosso ordenamento jurídico e são extremamente necessários em nossa sociedade. Diversas são as relações regidas através de contratos. Mas você sabe por que os contratos são elaborados? Primeiro, porque o contrato passa uma provisão futura de bens e serviços, ou seja, ele previsiona, dá previsibilidade àquilo que está se negociando. Em segundo lugar, porque ele faz alocação e compartilhamento de riscos, ou seja, eu esclareço através de um contrato quais são os riscos para quem vende, ou para quem compra, para quem é o credor, ou para quem é o devedor, dependendo do tipo de contrato que eu estou falando. A terceira situação é porque, através do contrato, caso não haja o cumprimento dele, eu posso estar, através dele, dirimindo divergências sobre algum evento futuro. Então, por exemplo, um contrato de buffet para um casamento, e a empresa presta um serviço aquém daquilo que foi estipulado no contrato, ou deixa de fazer o serviço sem qualquer aviso prévio de que não iria realizar aquele determinado evento. Então existem cláusulas que há direitos tanto para quem efetuou quanto para quem contratou o serviço. Então é muito importante os contratos. Além disso, ele previsiona aquela questão de tempo de consumo. Quando que eu vou consumir aquele determinado tipo de contrato que eu estou efetuando. Então, os contratos são muito importantes por causa principalmente desses 4 pontos que eu abordei. Mas, para a gente analisar a questão dos contratos de forma um pouco mais profunda, a gente tem que analisar exatamente as demandas jurídicas que o contrato reflete. Então, por que o judiciário deve garantir o cumprimento dos contratos? Em primeiro lugar, porque a apropriação indevida de recursos por uma das partes. Então, por exemplo, você fez um contrato prometendo, por exemplo, um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Né? Você prometeu vender aquela determinada quantia de coisa para uma determinada pessoa. Então, caso você obtenha o valor e não entregue o bem, isso é uma apropriação indevida e o judiciário pode estar chancelando essa demanda jurídica para você, se você já tiver um contrato prévio. Além do mais, o segundo ponto é que o judiciário chancela o descumprimento de algumas obrigações, seja de dar ou seja de fazer no próprio contrato estipulado. Uma terceira possibilidade que o judiciário está atuando no ramo dos contratos é quando dada a impossibilidade de fixação prévia dos preços, né? Então, apropriação de valor, alinhamento, então um contrato dá segurança a todas as partes, né? E é muito importante a gente estar sempre analisando os contratos. É importante, em todos os contratos, você procurar sempre um advogado para poder estar lhe orientando a melhor forma de redigir, de estipular os direitos e deveres, as obrigações. Logicamente que nenhum contrato ele vai cobrir todas as hipóteses. A gente sempre trabalha com a questão de que todo contrato ele é de certa forma precário, porque não existe possibilidade, ou se existisse a possibilidade, ele se tornaria um contrato extremamente longo. Mas ele tem que prever as situações mais basilares, né? De cumprimento, de não cumprimento, de descumprimento, né? Então o objetivo do direito nos contratos em geral, ele vai ser sempre de 2 formas. Uma para garantir o cumprimento desses contratos efetivamente, como a gente já falou anteriormente, e a segunda situação é para maximizar o bem-estar social das partes envolvidas no contrato e, eventualmente, também de terceiros que estejam participando dessa transação. E qual seria o papel do judiciário? Qual o papel da corte na situação dos contratos? Em primeiro lugar, analisar a validade desses contratos, porque pode existir situações em que
o contrato não possua validade, não preenche algumas formalidades, né? Em segundo lugar, interpretar determinadas cláusulas, porque podem ser abusivas para determinada parte. Então, o judiciário pode também estar interpretando cláusulas para dirimir essa dúvida de se o contrato é excessivo para uma das partes. Isso é muito legal de se falar quando a gente trata, por exemplo, de direito do consumidor. Num contrato, às vezes, que o consumidor não tem o direito de escolher ou de discutir cláusulas contratuais, e uma cláusula, às vezes, é excessiva para o consumidor, né? Em terceiro lugar, é a imposição de penalidades pelo descumprimento da obrigação. Então, o judiciário também pode estar chancelando isso, através de estipulação de perdas e danos, entre outras. E como é que ele faz a análise de validação da formação de um contrato? A análise da validação de um contrato, primeiro, é a formação do contrato em si. Como esse contrato é formado, qualificação das partes, credor e devedor, por exemplo, ou contratante contratado. Como eu já falei, vai depender do tipo de contrato que você está tratando. Mas analisar a estrutura básica dele, se ele preenche os requisitos estipulados principalmente no Código Civil. Tá? Em segundo lugar, analisar questões referentes a vícios de consentimento. Porque a pessoa que contratou o serviço, né, do contrato, ela pode ter sido motivada, efetivou aquele contrato através de coação ou de estado de perigo. Então você tem que verificar, o judiciário tem que verificar, no caso, se for levado uma questão contratual de inadimplemento, se existe essa questão de coação ou de estado de perigo, né? Se existe um vício de consentimento no contrato assinado entre as partes. E terceiro, a questão da informação, se as informações são claras, são nítidas, ou se existe alguma dualidade, alguma interpretação dúbia, no qual também o judiciário pode estar intervindo aí para tentar analisar e verificar se o contrato possui alguma maneira de ser interpretado de uma forma mais correta para as duas partes. Então, esse tema dos contratos que a gente está fazendo hoje, basicamente é isso, é um tema super interessante, envolve diversos tipos de contrato. Eu estou falando de contratos de uma maneira geral. De toda forma, como eu já falei logo no comecinho do vídeo, é super importante sempre a presença de um advogado na elaboração do contrato. Hoje em dia, o Google está aí e muita gente busca o Google, que tem vários modelos prontos, mas que juridicamente lá na frente pode lhe trazer problemas. Então eu sempre oriento, poxa, busca um advogado para te orientar no contrato, redigir um contrato bem redigido, porque eventualmente, se você tiver um problema futuro, um bom contrato, bem redigido, bem amarrado, pode estar te eximindo de dores de cabeças futuras. Então, esse tema eu paro por aqui essa semana. Se você gostou desse conteúdo, você não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, no Jus Brasil, e aqui no YouTube. Você não esqueça de se inscrever, que é muito importante pra gente, deixar o seu like, e a gente volta ainda essa semana com mais conteúdo novo, tá bom? Porque essa semana são 2 vídeos inéditos para você. Deixa um comentário aí do que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai tentar responder para você, tá bom? E eu te espero ainda essa semana com mais vídeos para vocês no nosso canal. Um grande abraço e até mais.